e é com alegria que embarco para um encontro, olha, estou querendo muito esse encontro, o encontro da economista com o sindicalista. Acho que vai rolar uma conversa muito, muito boa mesmo. Denise Gentil, chega mais. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem com você, Mauro? Tudo bom. Bom Minha dia a todos definição que de... estão... Oh, por favor, claro, te Bom interrompi. dia a todos que estão acompanhando o seu programa, Mauro. É um prazer imenso voltar. É um prazer grande trazer você aqui. Denise, eu falei certo? Se tem Por 2 favor. trimestres de queda do PIB é recessão, né? É recessão. É considerado Ufa, tecnicamente uma recessão. ufa, ufa, porque falar bobagem com a minha mestra aqui no bastidor teria Nada, sido que terrível. é isso. Nada. Grande Denise, grande Denise. E Você não agora, é, Mauro. chegou a economista, vem o sindicalista, Nicolas Souza, a nova liderança, novo rosto do movimento sindical brasileiro, do movimento sindical da categoria que mais cresce no Brasil, da categoria que é a expressão do turbocapitalismo, capitalismo de plataforma, os entregadores por aplicativo. Já esteve aqui com a gente 2 ou 3 vezes, é realmente uma referência. Ele que é da APR, Ação Popular Revolucionária do PDT, de esquerda, portanto. Bem-vindo, Nicolas, tudo bem? Fala aí, bom dia, Mauro, bom dia, professora, bom dia a todo mundo que está assistindo, fico muito honrado. Que bom que você acertou no lance da recessão aí, mas na hora que eu entrei você estava cantando. Sobre isso eu posso opinar melhor, cantou muito bem, tá? Eu não esperava, não. Canto sou desafinado, foi um grande esforço aqui para aquele trechinho. Na Nakaime, eu não sei se... Denise, maravilhosa a Nana Caymmi, né? Uma pena que tenha virado bolsonarista aí na fase final da vida dela, mas que cantora, né, Denise? Que cantora. Né? Puxa vida, maravilhosa, né? Ela tinha um repertório musical muito bem selecionado, então era uma satisfação ouvi-la. Realmente é uma perda Ana Caymmi. Você que é muito jovem, Nicolas, chegou a ouvir Nana Caymmi ou não? Eu tenho uma vantagem, né, de ter um pai de 60 anos que me mostrou tudo que tocava na época dele, né? Então, sim, eu escutei muito Nana Caymmi. Meu pai, quando eu comecei a aprender a tocar violão, ele ficava tentando me empurrar para isso aí, falou assim, não, tem que tocar tal, não sei o quê, e me ensinou bastante coisa. Eu sei tocar algumas coisas também da Nana Caymmi. Legal. Legal. Ó, antes de falar sobre o motivo que os trouxe juntos aqui, eu queria fazer uma pergunta para ti, Nicolas. Na verdade, introduzir você falando para nós aqui, pode ser, Denise, para um outro assunto, que é o seguinte: primeiro, o 1º de maio. E segundo, dizer que você foi tema aqui ontem. Né? Ontem esteve aqui com a gente, foi tema. Ontem esteve com a gente o Galo de luta, aquele que abriu o caminho lá no break de 2020. Até falou aqui, ó, o break de 2020 foi bem diferente do break de agora, teve um grande aprendizado, e um pouco ele participa ainda, mas não mais na linha de frente, né, do movimento, com uma liderança sindical. Ainda faz entregas, mas falou, foi bom, olha isso aqui. Na organização, novidade boa na organização dos trabalhadores nesse momento. Você tem o próprio break dos apps como novidade, porque 2020 foi um tipo de break, esse break foi um outro tipo de break. Esse break já é um break com acúmulo, né? Aquele break não tinha acúmulo nenhum, esse break já tem acúmulo. Surgiram novos personagens, novas reclamações, novas táticas, né? Mas tudo com um acúmulo que já vinha acontecendo ali, né? Personagens que já existiam ainda estão, mas eu, como, por exemplo, eu no meu caso, faço um outro tipo de trabalho hoje, né? Que eu considero até mais efetivo do que naquela época, né? É menos aparente, mas é mais efetivo, né? A gente foi aprendendo essas coisas com o tempo, né? Então, o próprio break é um exemplo disso, né? O próprio movimento VAT, né? Vida Além do Trabalho, por mais que tenha 1000 questões em volta, assim,
ainda assim também consegue ser uma nova fase dessa organização do trabalho, né? É um movimento que é novo, é um movimento que também daqui a uns anos vai ter um acúmulo e a gente tem que ir acompanhando, né? E trabalhando junto. Legal. Interessante isso que você fala, né? Porque a gente olha para esse break de agora versus aquele primeiro break lá em 2020, a gente olha para aquele primeiro break e pareceu uma explosão, né? A explosão do botijão, né? E agora o que a gente tem é um fluxo mesmo, né? Por sinal, amanhã, Galo, tá vindo um cara aqui que, nossa, tem você como uma grande referência, que é o Nicolas Souza, lá de Juiz de Fora, que é hoje uma das principais lideranças foi uma das principais lideranças do break e da categoria dos entregadores por aplicativo, né? E acho que, de fato, é um novo momento, né? Oi? Aí cortaram aqui Não, justo na hora que ele vai te elogiar. Nós falamos de você. Não, ele é um cara sensacional. Infelizmente, a última vez que eu pude encontrar e trocar uma ideia com ele, ele estava pousando no Rio de Janeiro e eu estava indo para uma reunião em Brasília, então a gente esbarrou ali na porta do Santos Dumont, ali, trocamos uma ideia bem legal. Ele estava com a camisa de Cuba, trocamos uma ideia a respeito disso, de expectativas com relação ao GT da regulamentação do governo federal, né? A gente já comentou aqui sobre isso, sobre como que foi. Ele já estava bem deprimido nessa época com a possibilidade de sair alguma coisa boa dessa regulamentação do trabalho por aplicativo. A gente conversou sobre isso, ele, assim, como no final ele estava certo, né? A gente não pôde nem se decepcionar com o que aconteceu com relação ao Ministério do Trabalho, mas eu acho que vem novidade por aí. A gente não pode parar de brigar apesar das decepções. Né? Bom, então, só antes de entrar na nossa conversa, um balanço aí do 1º de maio para vocês, né? E se tem break novo vindo pela frente aí. Olha, então, Mauro, o 1º de maio a gente participou em várias cidades, né? Eu, por razões de problemas pessoais mesmo, eu acabei não podendo participar aqui, ajudei a construir e tal, mas eu não pude participar presencialmente, mas a nossa organização esteve lá, obviamente, a gente participou do ato do 1º de maio, e a gente participou em várias cidades do Brasil, cada local com as suas táticas, né? A gente sabe que existe uma resistência muito grande da nossa categoria ao movimento sindical já organizado, e tem críticas, algumas justas, outras não, mas ainda é uma unidade que a gente tenta buscar construir. Agora, de forma geral, a gente esteve presente em várias cidades, Florianópolis, em São Paulo, porque a nossa ideia era como que a gente conseguia trazer, consolidar o que eu considero a grande vitória do break, que é o reconhecimento da categoria enquanto classe trabalhadora. Então, assim, uma situação de reconhecimento do local onde se está para saber qual inimigo que a gente está lutando. Então, eu acho que isso é importante, né? Esse reconhecimento enquanto trabalhador, porque tinha muito esse espantalho, né? De que é empreendedor, de que é empresário e tal. Então, assim, agora eu acho que virou essa chave, a gente é trabalhador e o nosso adversário, obviamente, é quem ganha com isso, é quem explora a gente, é o capital. Então, isso colocado, era muito importante que a gente participasse desse 1º de maio, dentro dessa identidade mais consolidada. E com relação ao novo break, eu não sei se você acompanhou, Mauro, mas o iFood, ele deu um reajuste que só vai estar valendo a partir de junho, né? Reajustou em 50 centavos as taxas para os entregadores ciclistas e em R$1 as taxas para os trabalhadores, para quem trabalha com motocicleta e carro. R$1. Está muito distante do que a gente pediu, né? E agora o que é importante a gente colocar para a nossa categoria é o seguinte: bem, se não fosse o break, não tinha reajuste era nenhum, né? Porque, afinal de contas, o iFood está numa posição muito confortável e se a gente não reclamar. Então, isso é resultado do break, mas é muito aquém, e a gente tem uma discussão para fazer com a categoria sobre o que a gente pode fazer por agora. É importante dizer que um break, ele é difícil de ser organizado por conta do limite que a categoria vive, né? A gente ainda está se recuperando do último, mas vai ser necessário que a gente faça novamente para poder demonstrar nossa insatisfação, porque a gente considerou um desrespeito. Isso foi um ajuste dado unilateralmente, não teve negociação com ninguém. Não é, como eu disse, assim, uma derrota completa, mas não é nem próximo do que a gente queria, e o que a categoria sente é a indignação, de fato, por esse desrespeito. Não, está muito, muito aquém das expectativas, e o Comando Nacional, ele se reúne hoje para poder decidir, exatamente, ele se reúne hoje para poder decidir quais são os próximos passos
Mas, assim, para ser bem honesto, é para decisão de uma nova data mesmo. Agora é uma questão de estratégia interna e a gente repassar isso para a categoria depois e começar a trabalhar e se organizar para um novo movimento, porque a gente vai precisar para poder deixar bastante clara a nossa insatisfação com esse aumento da forma como foi feito e no valor que foi feito. Bom, então me manda a notícia aí de hoje, segunda-feira, ou eventualmente até já hoje à noite, no nosso Noite Brasil, já damos a informação da decisão de vocês, né? Pelo menos daquilo que for público da decisão. Legal. A história é a seguinte, deste encontro da economista com o sindicalista. A Denise Gentil foi fazer uma palestra dia 24 de abril na CSB, Central Sindical Brasileira. É esse o nome, né, Nicolas? Central Sindical Brasileira? Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Dos sindicatos brasileiros, né? Isso. Historicamente ligada ao trabalhismo. Inclusive é uma história curiosa, né, Denise? Que eles te convidaram porque viram você aqui, né? Nas vezes que você veio aqui, ficaram muito impressionados. Bom, quem te viu aqui ficou muito impressionado, né, Denise? Impressionado, todo mundo muito encantado contigo. Obrigada. E aí, eles te convidaram para ir lá. O Nicolas tinha te visto aqui, também tinha ficado muito impressionado. Você tinha ficado muito impressionada com o Nicolas nas vezes que ele esteve aqui, que você assistiu, mas uma impressão à distância, né? Ó, que legal, tal. Aí o Nicolas foi para São Paulo também, para assistir, até por conta da vinculação dele com esse universo do trabalhismo. Foi convidado e foi para lá. Enquanto ele estava lá, ele me escreveu: cara, a Denise está dando um show aqui. Né? E me contou e falou: vou até fazer um resumo do que ela falou para distribuir para o pessoal da Aliança, para distribuir para a liderança do movimento dos motoboys e motogirls. E aí ele me mandou o resumo que ele tinha feito, eu mandei para você, você falou: nossa, mas impressionante o resumo que ele fez. E aí falei: vamos botar os dois juntos aqui. Então deu certo, vocês dois estão juntos aqui agora, para minha alegria, né? De repente essa Denise Gentil vira, já estou me metendo aqui, né? Não tem os economistas-chefe dos bancos, vira uma economista-chefe do movimento dos trabalhadores de entrega por aplicativo. Eu não teria essa ousadia, mas já que você teve, obrigado, Mauro. Denise, finalmente o meu trabalho vai poder ser útil, né, Mauro? Denise, conta para nós, né, ainda que de maneira resumida, foi uma palestra sua lá de mais de uma hora, o que você falou lá que impressionou tanto o Nicolas? Mauro, em primeiro lugar, foi uma imensa satisfação conhecer o Nicolas, né? Ele me procurou no final lá da sessão que a gente estava participando e a gente conversou por alguns minutos, eu pude discutir um pouco com ele dessa lida que ele tem no comando desse movimento, e eu fiquei absolutamente impressionada com a atuação dele. Né? E depois aí ele me falou: enquanto você estava falando, eu fui fazendo um texto que eu preciso repassar para a minha categoria. Eu fiquei muito, muito impressionada com a agilidade mental, com a inteligência, com a fluência, né? Do como ele escreve bem, uma capacidade de formulação, né? Ímpar. Né? Eu fiquei muito, muito bem impressionada. E aí o Nicolas mandou para mim, você também mandou, o texto que ele escreveu. E o que a gente foi fazer lá nesse dia foi falar sobre o setor público. O título da sessão era Setor Público. E a gente acaba invadindo vários temas, né, que estão para além do setor público e discutindo, por exemplo, desde como está a conjuntura internacional, hoje até chegar em como o Estado é impactado por essa conjuntura. E foi assim, foi uma coisa assim, eu comecei falando que era preciso inserir o Estado brasileiro, portanto, o setor público brasileiro, dentro dessa conjuntura mundial extremamente conturbada, né, que está sacudindo o mundo e que está fazendo uma mudança total na geopolítica americana, que está, né, colocando para nós muitas incertezas. Nós não sabemos quais são as motivações até agora, as motivações táticas dos Estados Unidos, então os países todos estão suspensos nas suas políticas. Então, eu considero que isso é uma virada na trajetória do capitalismo, que isso é um novo momento no capitalismo e que
nós temos que prestar muita atenção, porque isso se rebate na periferia de uma forma muito violenta. Se entre os aliados, os Estados Unidos já têm agido de forma muito brusca, né, de forma muito desleal, né, imagina com a sua periferia. Então, eu considero que a gente está numa mudança de rota muito grande e que nós não temos Estado para reagir a isso. Não é? Nós não temos Estado, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo nessas transformações todas que a periferia está se incorporando nesse movimento, mais uma vez, com uma colônia, com um espaço produtor de commodities, de produtor de minérios, alimentos, energia, né? E, mais uma vez, você está vendo, pelo próprio comportamento do Banco Central, o próprio comportamento do Galípolo, que nós vamos nos consolidar como uma plataforma de valorização financeira nesse momento de crise mundial, porque os capitais fogem para as rotas de maior liquidez e maior rentabilidade. Então, é óbvio que eles encontram um porto seguro nos títulos públicos brasileiros, né, com a taxa de juros altíssima, uma liquidez muito grande no mercado. Então, isso impõe para nós, mais uma vez, uma condição que nós estamos lutando contra ela, não é, Mauro? Há séculos, né? As mesmas mazelas seculares. E, assim, temos agora um governo petista, precisamos tanto de uma política defensiva, uma política nacionalista, uma política protecionista diante dessa disputa comercial, tecnológica, militar que está existindo no mundo, e a gente olha para um Estado que é o avesso de tudo aquilo que a gente necessita, né? É o revés, né, de tudo isso. Então, o que eu fiz nesse dia foi discutir que Estado é esse, né? Como é que esse Estado se comporta. E assim, para você ter um Estado que realmente tem estratégias, que tenha formulações para colocar na mesa num momento tão crítico, você precisa ter um corpo de funcionários públicos bem remunerados, né? Você precisa ter uma política que não seja uma política de desbaratamento do setor público, como está sendo feito por esse governo, né? Por exemplo, Mauro, eu entrei lá na questão salarial dos trabalhadores, né, do setor público. Existem estudos que mostram, né, uma defasagem salarial no setor público equivalente a 25%. Né? Outros mostram uma defasagem de 30% para determinadas categorias, e mais ainda, tem situações em que essa defasagem salarial entre 2015 e 2024 chega a 42%. Você vê quase metade dos salários. E o que o governo fez? O governo Lula entrou com essa história de arcabouço fiscal que corta tudo, resolveu dar para o funcionalismo público 9% de correção salarial. Só que ele fez isso em 2023, deu 9% de entrada. Mas a inflação de 2023 foi de 4,6%. Em 2024, não teve aumento nenhum, não teve correção nenhuma, e a inflação foi de 4,8%. Então, tudo foi corroído em 2 anos. Em 2 anos, a gente já tinha, de novo, uma defasagem dentro do governo Lula, fora as defasagens anteriores. E aí, agora, no dia 2 de maio, o governo está dando 9% para nós, né, hoje, para o funcionalismo público. Mas repare, tudo isso é em cima de greves. A gente tem que fazer greves. Não há o reconhecimento, né, de que o trabalho do funcionalismo público é uma coisa muito importante. Além disso, o STF fez uma coisa que foi realmente bombástica, permitiu que os servidores públicos sejam contratados pela CLT, Mauro. Né? O que significa o fim da estabilidade, significa a perda de direitos previdenciários, enfim, uma precarização do serviço público e um aumento da exploração, que é uma coisa que está se espalhando como característica desse governo Lula III. Os ataques à sua base eleitoral. Os servidores públicos são a base eleitoral mais consolidada e organizada desse governo, e não há nenhuma perspectiva de recuperação das perdas salariais dos servidores. Por exemplo, esse ano, a inflação, ele dá 9%, mas a inflação prevista para esse ano é mais de 5%. Então, já está ali se vendo, né, o baixo impacto na folha, que é só nisso que se pensa. Então, assim, você vê que os desafios são para o setor privado e para o setor público, neste governo, muito, muito grandes. O governo não fez
nenhuma menção em rever a reforma trabalhista, né? Até aqui continuam se aprofundando os contratos, a pejotização, né, a terceirização de todos os níveis, inclusive das atividades fins. Você vê o trabalho intermitente, né, a contribuição sindical que foi anulada. Quer dizer, nada disso está sendo... Nem se toca nesse assunto. Você sumiu da pauta, né? Sumiu da pauta. Então, por último, né, a estaca que veio do STF, que não quer reconhecer os trabalhos, os vínculos empregatícios nesses contratos de pejotização. Não é? Então, isso vai causar... Isso é a abolição da CLT, dessa vez pelas mãos do STF. Né? Vai ser generalizada a coisa para todo o mercado de trabalho, a pejotização. Esses trabalhadores pejotizados, eles não têm férias, não têm 13º, a contribuição sindical deles é altamente instável. Quer dizer, são trabalhadores que vão ficar num patamar de exploração, de precarização, nunca vistos. E é o STF, Mauro, é o STF escolhido pelo presidente Lula. Né? O STF que é a marca da hegemonia do pensamento neoliberal. Então, está tendo um aprofundamento da reforma trabalhista de 2017, né? Está tendo um aprofundamento de uma reforma do trabalho dentro dos servidores públicos, né? Porque fazer com que os trabalhadores do setor público sejam contratados pela CLT e deteriorar a CLT é uma forma de generalizar a precariedade do trabalhador público e do setor privado no país, certo? Então, esse é o Estado que não protege os trabalhadores num momento de crise mundial, né? Pelo contrário, se aproveita dessa deterioração para fazer os arranjos convenientes à grande finança, às grandes corporações não financeiras, né? Está completamente em acordo, convergindo, aderindo, né? Capitulando ao projeto neoliberal. O PT virou um gestor do neoliberalismo, muito mais competente do que os governos anteriores. A gente pode fazer várias comparações, né, e você vai ver que o governo Lula consegue suplantar os governos de ultradireita que vieram antes dele. Até porque não há resistência. Né? Tudo isso vai acontecendo debaixo da indiferença do movimento sindical, debaixo da anulação da capacidade de luta dos movimentos sindicais, do abafamento das manifestações do movimento social pela própria esquerda. Né? A própria esquerda está fazendo o trabalho de anular essas forças que podem nascer de dentro dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais. Então, eu considero a tarefa de um líder como Nicolas hercúlea. Né? Hercúlea, e a gente tem que apoiar, porque está sendo feito com muita competência, os ganhos ainda são iniciais, mas o movimento é muito promissor, né? E está assim, sendo liderado por uma pessoa extremamente inteligente, que entende da conjuntura, que tem a percepção do inimigo, como ele diz, e que tem táticas de luta muito interessantes, mas ainda muito com base no esforço pessoal do Nicolas. Eu percebo que ele tem que colocar a grana do bolso dele, que ele tem que fazer um movimento um tanto quanto solitário ainda. Né? E assim, eu saúdo o seu programa, Mauro, que tem feito esse trabalho de mostrar a luta sindical, de mostrar quais são as lideranças sindicais que estão construindo esse Brasil alternativo a esse processo avassalador de neoliberalização. E pude constatar, lá nesse encontro da CSB, Mauro, que você é muito visto pelas grandes lideranças sindicais do país. Foi uma constatação, assim. Eu quase puxei um lápis e fiz a estatística, né? Porque foram muitos os que vieram me dizer: olha, Denise, eu assisto o Mauro e vi você lá. Né? Então, quer dizer, você tem uma audiência exatamente ali onde você quer penetrar. Né? Você quer penetrar na classe trabalhadora e ajudar a construir uma consciência, ajudar a construir uma estratégia de reação no país. E, assim, foi um prazer imenso perceber que isso está acontecendo. Né? Adorei essa notícia. Gostei muito.
Gostei muito. Nicolas, como é que você reage a essa apresentação resumida, claro, da Denise? Eu fiquei me controlando para não ter uma crise de ansiedade, né, Mauro, enquanto eu estava sentado lá. Ao mesmo tempo que é obviamente esclarecedor, encantador, muito claro, né? Mas tu não acha aterrorizante? Porque o que a professora narra, quando ela fala a respeito disso, o nosso lugar na divisão internacional do trabalho, né? Aonde que os trabalhadores brasileiros estão no meio dessa disputa geopolítica que acontece. E também qual que é o papel do nosso Estado nessa disputa, né? Eu fiquei pensando um tempão assim, que nome que eu poderia dar para isso, e eu cheguei num nome assim que para mim resume bem. O Estado brasileiro, né, e aí todos os governos, o governo atual inclusive, a gente pode chamar de Escritório Nacional para Interesses Internacionais, por assim dizer, né? Então é isso. O Estado brasileiro, ele é um gestor de tudo aquilo que compete a todo mundo, menos a nós. Os brasileiros, os trabalhadores brasileiros nessa disputa, a gente fica muito claro, fica muito evidente a direção para onde isso vai. E aceleradamente. Então, vai se rebaixando. Quem é servidor público vai sendo contratado via CLT, quem é CLT vai sendo pejotizado, quem é pejotizado vai sendo plataformizado, e daí a gente vê a direção para qual os trabalhadores estão indo, e o futuro não é legal. Eu tô numa cidade, Mauro, que foi chamada por muito tempo de Manchester Mineira. A cidade mais... Exatamente, a cidade mais industrial de Minas Gerais. Ainda é uma cidade muito industrializada. Aqui a gente ainda tem grandes empresas, Nexa, Mercedes, ArcelorMittal, e era bastante comum, quando eu era muito pequeno ainda, criança, um pai chegar com todo orgulho da vida e falar assim, o meu filho ele entrou na Mercedes, ele sabia que o cara ia aposentar lá. É um serviço que paga bem, com participação em lucros e resultados, com uma atuação fortíssima do sindicato, né? Então, assim, uma cidade que é industrializada trouxe para Juiz de Fora um caráter mais progressista, né, com sindicatos muito fortes, muito atuantes, muito sérios, e conforme isso vai se deteriorando, o Brasil vai se desindustrializando, você vai colocando a classe trabalhadora, a gente consegue perceber isso, né? Juiz de Fora hoje virou, já não é uma cidade muito industrial, é uma cidade centrada em serviços, serviços como o meu, por exemplo, que paga menos, que não exige qualificação, e com isso a gente vai colocando esses trabalhadores cada vez mais de costas na parede, e ele vai perdendo a capacidade, foi com essas palavras que a professora falou lá no encontro da CSB, e isso vai colocando a classe trabalhadora em uma situação de refém da própria situação, né? Vai perdendo a capacidade, eu não tenho mais condição de questionar qual que é o nosso papel na divisão internacional do trabalho, eu tenho condição de saber o que eu coloco na minha panela amanhã. Então, conforme a gente vai ficando cada vez mais precarizado, a gente vai perdendo a capacidade crítica, né, de saber quem que é o adversário. E a gente vai comprando, pura e simplesmente, tudo aquilo que é colocado pela grande mídia, né? É muito difícil chegar num trabalhador e convencer ele de que o Brasil não tem que cortar gasto. É muito difícil. Por quê? Porque a ele vai se aplicar a lógica doméstica, né? Porque vai chegar um Samidana da vida, vai chegar como é o nome daquele outro, aquele de bigodinho, enfim. Vai chegar essa galera da Globo News e vai falar assim, não, tem que cortar gasto porque tá gastando demais, porque isso, porque aquilo outro. E ele entende isso como economia doméstica, ele vai aceitar isso, ele não percebe que é por onde o adversário entra, né, no Brasil, né, para poder botar o Brasil sendo um país de joelhos perante tudo que acontece internacionalmente. Então, assim, na divisão internacional do trabalho, a gente exporta alimento, né, exporta commodities e exporta agora, de uma forma, um fluxo muito claro de se ver, a nossa saúde, os nossos corpos, as nossas vidas, né? E tudo isso vai batendo, vai ter uma quantidade absurda de casos onde a saúde do trabalhador é totalmente dilacerada por conta desse tipo de exploração, né? E aí a gente vai todo mundo para um único sistema que é realmente universal e que aceita a gente, que é o SUS, né? Por exemplo, o motoboy, o trabalhador por aplicativo, qual tipo de política pública ele acessa? Fora o SUS. A gente não acessa política pública nenhuma, fora o SUS nenhuma. Só que aí a gente chega ao ápice dessa exploração, que é um governo, que é o que a gente tem, que é do Partido dos Trabalhadores, que vai vender plano de saúde a R$100.
Ou seja, cria o problema, vende a solução, que é um problema, que vai criar um novo problema, obviamente, a professora falou isso muito bem, que tipo de plano de saúde de R$100 é esse? Vai oferecer um serviço pior do que o SUS oferece, com a gente pagando, né? E aí, criando um novo problema que gera um novo, que vai aumentar esse problema e vai ter que gerar uma nova solução, que novamente quem vai oferecer vai ser o capital financeiro internacional. Esse fluxo, ele não é bom, o prognóstico não é legal, e a única coisa realmente que pode fazer frente a esse tipo de situação é a organização da classe trabalhadora brasileira, né? É a gente conseguir compreender que a gente não pode ser subserviente ao governo simplesmente porque ele falou que está do nosso lado. Na prática, ele não está. Na prática, a gente está sendo subserviente a quem gere esse tipo de política maior, né, esse tipo de política internacional, que está botando simplesmente todos os trabalhadores, o país, de forma geral, de joelhos frente a interesses que não são os nossos. Mauro, só assim, complementando, né, tudo isso que o... Posso falar, Mauro? Vocês estão aqui para dialogar. Estou aqui. Tem umas questões que eu anotei, mas fica mais para frente. Só registrar o Luiz Villarroig Christensen, chega como novo membro, Ana Barbosa também, José Esper chama a atenção de que o salário mínimo sob Lula é 1.518 e o salário mínimo do Diese, que foi referência durante décadas para o PT, né, como referência do que deve ser o salário mínimo no Brasil, é 7.200. Denise, Lucas, diz a Verônica Nascimento, gratidão do Nordeste, ela fala de lá. Mauro, jamais votaria no Tarcísio, mas não há propaganda que me impeça de votar num Ciro se o governo continuar nessa toada. Denise, sua... tá aí. Gostou, né, Nicolas? Não falei nada, mas eu concordo. Pedetista. Denise, você queria, então, continuar o diálogo, né? Por favor. Mauro, porque eu venho numa toada, né, dizendo há muito tempo que tem duas políticas que são extremamente graves para essa situação toda que o Nicolas acabou de colocar. E que, assim, envolve as pessoas de um tanto que as pessoas acabam sendo levadas a acreditar que isso é importante para o país, quando, na verdade, é um desastre. Uma é a política do arcabouço fiscal, né? A política do arcabouço fiscal, a gente tem que interpretar esse novo ajuste fiscal do governo Lula da forma mais completa e correta possível, né? Eu digo o seguinte, esse arcabouço tem 4 objetivos básicos. O primeiro é fazer com que a economia se mantenha subdesenvolvida, né? Manter a nossa posição de colônia subalterna para que não exista aqui no Brasil nenhuma possibilidade de nós termos aqui no Brasil uma nova liderança regional, de termos uma potência tecnológica e econômica que possa questionar a hegemonia americana, que possa vir a disputar algum tipo de espaço no continente americano com os Estados Unidos. Então, você faz um arcabouço fiscal, você aniquila qualquer possibilidade de desenvolvimento, porque o Estado não pode entrar, o Estado não pode entrar investindo, o Estado não pode entrar fazendo política social digna, o Estado não pode entrar fazendo política tecnológica. Então, você abafa qualquer possibilidade do surgimento de uma liderança que questione ao Sul, né, como um dia a China questionou, o Japão questionou, né, e ao leste a Rússia questiona. Então, você isola qualquer possibilidade de soberania do Estado brasileiro. Quem faz isso? O arcabouço fiscal, porque aniquila o Estado, anula a reação do Estado para qualquer projeto, qualquer estratégia de desenvolvimento. Esse é o primeiro motivo do arcabouço fiscal existir. O segundo motivo é que o arcabouço fiscal ele precisa fazer com que essa taxa de juros extremamente alta do Banco Central seja crível. Não basta ela ser alta, ela tem que ser crível para o mercado. Então, para isso, você tem que fazer um arroxo imenso nos gastos primários do governo. Ou seja, quando eu falo gasto primário, eu estou falando gasto com os pobres, certo? Você tem que fazer um corte de gastos que seja seletivo. E aí o governo vai selecionar como? Ele vai selecionar cortando o investimento privado, o investimento público, e cortando o gasto social. Né? Com isso, ele faz o corte seletivo e impede também. Quando ele faz isso, o que ele está entregando para o setor privado? Uma avenida de possibilidade de negócios. Então, o arcabouço fiscal é um instrumento de privatização. Né? Claro. O arcabouço fiscal, ele seleciona o gasto para proporcionar espaço, market share, para o
capital para as corporações do setor de saúde, do setor de educação. Tome PPP e concessão, né? Exatamente. E tome PPP e concessão com apoio do grande banco público, que é um dos maiores bancos do Ocidente, que é o BNDES. Você tem um banco a serviço da privatização. Uma estratégia de Estado que é empurrada pelo arcabouço fiscal para que isso aconteça. Né? Esse é o segundo objetivo do arcabouço. O terceiro objetivo, Mauro, que fica muito caro esse objetivo para mim e para o Nicolas, que estamos aqui, é que o arcabouço fiscal, ele, ao resfriar a economia, ao deixar a economia brasileira uma potência como é a economia brasileira, né, em termos de recursos naturais, de força de trabalho, de mercado consumidor, de posicionamento geográfico, essa potência econômica, ela vai ficar totalmente resfriada, um crescimento de PIB de 2,5%, 3%, quando o nosso potencial é crescer como cresce a China, a Índia, a Indonésia, a gente cresce ali minimamente 2,5%, 3%, e o PT já está festejando quando isso acontece. Já acha isso máximo. É porque os governos de direita cresceram menos, né? Como se isso fosse referência para... A nossa referência tem que ser o que acontece no leste, né? Com países que têm muito menores condições do que as nossas e que crescem mais, né? Inclusive países em guerra, como a Rússia. Mas, voltando, ao fazer esse baixo dinamismo na economia brasileira, o arcabouço fiscal está controlando o mercado de trabalho. Um dos objetivos políticos dessa estratégia é manter o nível de empregos baixo para que produza salários rebaixados. Com salários rebaixados, você tira o ímpeto da organização dos trabalhadores, tira o ímpeto da mobilização sindical, e aí você consegue uma baixa reação às medidas neoliberais que têm um impacto social gravíssimo. Né? Você vê uma classe trabalhadora desalentada, por quê? Desalentada, né, pelas próprias políticas neoliberais de desemprego e de instabilidade. Essa é uma classe completamente fragmentada, na informalidade. Qual é a mobilização que isso pode gerar em reação às estratégias neoliberais? Nenhuma. Então, esse é o outro quarto motivo da existência de um arcabouço fiscal, que é tamponar, que é sufocar as rebeliões, né? Obstacularizar as insurgências e as greves e todas as reações mais fortes e violentas que possam vir do lado da classe trabalhadora como reação. Então, a gente precisa entender, o arcabouço fiscal não está aí para cortar gastos, não. Não está aí para fazer equilíbrio fiscal, até porque é uma racionalidade equivocada. Quanto mais o Estado diminui o dinamismo da economia brasileira, menor é a capacidade de arrecadação desse Estado. E se menor é a capacidade de arrecadação, maior é o déficit. Então, você vê que a racionalidade por trás não é um corte de gasto ou equilíbrio fiscal. Né? É produzir um domínio sobre a classe trabalhadora, né? E evitar que a gente se transforme no jogo geopolítico numa potência tecnológica, econômica e militar. Então, você vê que as estratégias geopolíticas são extremamente importantes como variável para nós entendermos, como disse o Nicolas, onde está o nosso inimigo. Né? Nosso inimigo está lá fora, né? Está desbaratando a ordem mundial, né? E também está aqui dentro, porque ganha uma submissão leal, uma submissão voluntária a essa estratégia. Esse é o nosso drama, não é pequeno. Mauro, desculpa, falei já há um tempo enorme. Não, foi perfeito, perfeito. Olha, é interessante, Denise, isso que você traz, e essa fala sua sobre o inimigo, né? Bem forte. Que é assim, o Haddad, na semana passada, lá no Banco Safra, ele falou explicitamente que o Estado, ele vai falar assim, ele não usa a palavra Estado, porque ele usa a questão fiscal. Ele diz assim, a questão fiscal não pode mais ser não é mais aquela que impulsiona a economia. A questão fiscal é o Estado, né? Então, o Estado não pode mais impulsionar a economia. E aí ele vai dizer, Denise, que o setor privado e a poupança das famílias, num país em que 70% ganham até 2 salários mínimos, que são as duas grandes alavancas do crescimento econômico do país. Dá para levar a sério, Denise?
Claro que não dá, Mauro. Esse tipo de tese econômica já foi soterrada no início do século passado. O Haddad é um velho, ele tá atrasado, ele precisa acordar para o século XXI, tá certo? Porque você esperar que o investimento privado tome a frente do dinamismo da economia é contrafactual, é ir contra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Porque em todos os casos onde houve crescimento e industrialização, quem puxou foi o Estado, foi o investimento público, foi o gasto. Né? Você está vendo agora, por exemplo, só para dar um exemplo recente, nos Estados Unidos houve uma desaceleração no trimestre de 0,3%, um PIB negativo de 0,3%. Ainda não se sabe exatamente todos os contornos desse baixo dinamismo, mas uma das coisas que é apontada é o baixo gasto público, a redução no gasto público. A redução no gasto público dos Estados Unidos aconteceu principalmente pelos enormes cortes do funcionalismo público, no DOGE, aquele departamento comandado pelo Elon Musk. E, por conta disso, todas as possibilidades de investimento privado que poderiam acompanhar as estratégias desenvolvidas por essas instituições públicas também desaceleraram, pela incerteza do que o Estado vai programar e fazer. Porque as coisas estão atreladas, né? A estratégia do Estado e a estratégia do setor privado. Então, se o Estado diz abertamente, nós vamos parar de encomendar, porque agora quem vai tomar a frente é o investimento privado, todo mundo recua também. Né? O Estado, Mauro, ele tem um papel, no caso brasileiro, absolutamente decisivo. Né? Mais de 30% do PIB é comandado pelo Estado no Brasil, isso é muita coisa. Né? E o que o Haddad está se propondo? A cortar os gastos que têm o maior efeito multiplicador, irradiador dentro da economia, que é o investimento público, né, e o gasto social. O gasto social com a educação, por exemplo, tem um impacto dinamizador da economia que, assim, qualquer economista minimamente racional diria, a gente pode cortar tudo, menos investimento com a educação. Não apenas porque isso educa um povo, né, educa a força de trabalho, educa para a ascensão social, mas porque também o efeito econômico desse gasto é absolutamente impressionante em termos do que vai criar de impulso no lado privado da economia. Mas como o governo está tomado pelo lobby da educação, né, que a tudo quer privatizar, né, o que a gente vê é o quê? É o governo questionando o gasto mínimo, que é o piso constitucional da educação, questionando o piso da saúde que nós vamos ter que enfrentar este ano, ou no ano de 2026, que é a desvinculação do gasto mínimo de educação e de saúde, que foi uma coisa que não aconteceu nem no governo Collor, nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro, mas vai acontecer no governo Lula. Certo? Por quê? Porque há uma contradição básica dentro do arcabouço fiscal. Quando o gasto total cresce a uma taxa menor do que uma das suas partes, é óbvio que esta parte vai ultrapassar o gasto total. É o caso da saúde e da educação. O gasto que cresce com base na receita corrente líquida e na receita de impostos. Você sabe, a educação, o Estado tem que investir 18% da arrecadação de impostos, e no caso da saúde, é obrigatório investir 15% da receita corrente líquida. Isso cresce acima dos 2,5% do teto de gastos. Sim. Então, é claro, o governo vai ficar, em 2027, Mauro, encalacrado com esse arcabouço, por duas frentes. Uma é o gasto com previdência, saúde e educação, que cresce a uma taxa superior a 2,5%. E a outra são as emendas parlamentares. As emendas parlamentares estão constrangendo o orçamento público, que elas representam 2% da receita corrente líquida, elas são obrigatórias, elas são impositivas, e agora cada deputado e senador virou uma unidade orçamentária, porque uma parte enorme do gasto discricionário está indo para emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares têm um conteúdo eminentemente eleitoral, né? Não são gastos planejados, são gastos descoordenados, são gastos fragmentados, né? Que não permitem aos ministérios qualquer tipo de organização em termos de planejamento, o que vai diminuindo completamente a capacidade do Estado brasileiro de ter uma estratégia desenvolvimentista. Então, agora nós estamos cercados, né? Saiu o projeto, o plano
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, dizendo que em 2027 vai ter zero de disponibilidade orçamentária para os gastos discricionários após cumprir o piso da saúde, o piso da educação e as emendas parlamentares, tanto as emendas individuais quanto as de bancada. Perfeito. É o caos orçamentário, certo? E tudo isso conduzido pelo quê? Pelo arcabouço fiscal. Essa coisa que é a racionalidade política mais danosa em ano de eleição e uma racionalidade econômica completamente equivocada, do nosso ponto de vista. Nicolas, adorei a Denise dizendo que o Haddad é um velho. É um cara de cabeça velha em relação à economia, que o que ele pensa não se fala em economia desde o início do século XX. De fato, o David Decache, sabe, Nicolas, um outro camarada nosso aí, falou, Mauro, isso não é nem neoliberalismo, né? Isso é o liberalismo da primeira metade do século XX, essa ideia de que a poupança de família e setor privado que alavanca a economia. Nem o neoliberalismo pensa isso. Mas vocês sentem na ponta isso, né, Nicolas? Porque o que a Denise fala, fazendo o estudo dela, me parece que sentem na ponta, né? É essa massa sobrante que não para de chegar para virar motoboy, para virar motorista de aplicativo, que está sendo jogada para fora da economia formal, né? Não, eu queria muito saber como que é que ele imagina que a gente aqui, na onde a gente está, a gente tem alguma capacidade de ser uma medida contracíclica ao buraco que a gente está, porque, assim, que poupança que ele está falando? Eu vou até conferir aqui com a minha companheira que se a gente tem alguma, mas até onde eu sei, tudo que a gente está fazendo, na verdade, é pura e simplesmente sobrevivendo. Não tem condição nenhuma da gente fazer. Ah, não, porque agora a poupança famílias vai poder ativar, que a gente vai fazer, vai aumentar o consumo, e daí. Isso não existe. Isso não acontece hoje, aqui nesse local que a gente está. E o pior é que isso vai esmagando e vai virando um reforço, né? Porque o que acontece é o quê? A opinião pública, nós, trabalhadores, a gente não entende absolutamente nada do que o Haddad está falando. A gente só acha muito ruim, a gente fala só, tudo que você está falando é muito ruim, não gostamos de você, e isso vai colocando toda e qualquer sombra que pudesse existir ainda de que um governo de esquerda poderia ser bom para o trabalhador, tal, a gente, não é o que vai acontecer. E, para terminar, eu até tinha pensado nisso que a professora falou, eu tinha esquecido de falar isso. Para terminar, no ano que vem, a gente não vota para presidente, né? A gente não vota, porque pouco importa quem que vai ser o indivíduo que vai estar lá, no nome lá, simplesmente ele vem ficando sem poder de fazer nada. O Brasil não tem presidencialismo mais. Se de repente o que a gente, quem a gente fortalece são essas emendas parlamentares, né? Tipo, esse tipo de gasto, e se ingessa dentro do arcabouço fiscal toda e qualquer capacidade de manobra que o executivo poderia ter. Só que isso foi um buraco onde presidente após presidente foi se enfiando, e o governo Lula não combate. Não combate. A gente fica olhando daqui e fala assim, eu acho que ele cansou, né? Eu acho que ele cansou, assim. O presidente, eu acho que ele não tá afim. Porque não existe nenhuma possibilidade. Normalmente, o que o atual governo faz, Mauro, é jogar todo... E eu falo isso porque eu dialogo com muita gente do governo. E aqui eu não estou fulanizando nada. Estou falando a ideia geral que existe dentro do governo federal, de que não dá para fazer nada mesmo. Que tem um Congresso que é impossível, e com isso o governo só está resistindo, não sei nem qual é a palavra que eles usam, mas ele só está ali, só para não piorar as coisas. E aí vai jogando a culpa de tudo no Congresso, como se não tivesse condição de fazer nada. E a gente tem exemplo de que tem, né? Agora me foge o nome aqui, mas a presidente do México, ela também não tem maioria no Congresso. Gustavo Petro também não tem maioria no Congresso, né? Lá na Colômbia. E com tudo isso, eles governam junto com o povo, né? Eles chamam o povo para a rua em agenda que é importante para o povo. E a gente vê o imobilismo absurdo do atual governo, a gente vê o imobilismo dos movimentos sociais, a gente vê o imobilismo do sindicalismo, a gente vê todo mundo aceitando. Esse que é o grande problema. E, assim, a gente tem dois caminhos a partir daí, né? Ou isso estoura numa revolta gigantesca dos pobres do Brasil, que é um negócio que eu não consegui enxergar agora, ou a gente caminha para um futuro igual aqueles filmes distópicos, onde você tem uma massa gigantesca brigando por migalha entre si, né? Que é o cenário mais provável que a gente tem hoje. Sim. É muito forte isso, muito forte mesmo. Denise, você falou um aspecto
interessante, né? Sobretudo, você mirou mais no salário do funcionalismo público. Sim. Mas se a gente olha para o salário dos trabalhadores como um todo, e isso tem sido objeto da propaganda governamental, né? Então, o Nicolas fala bastante sobre isso para nós, né? A redução do desemprego, né? Nunca teve uma taxa tão baixa de desemprego, né? Que empregos são esses? Que empregos, né? O Nicolas é alguém empregado, né? Nessa lógica, né, Nicolas? Você é um empregado. Ô, Mauro, então, essa é uma loucura, né? Porque, assim, o pior que eu nem sou também. Nessa lógica, eu sou uma empresa, porque para poder ter qualquer acesso para ter qualquer acesso a isso, eu tive que abrir um MEI, né? Então, assim, nessa lógica, eu sou uma empresa, na verdade, sou um CNPJ, que é um negócio ridículo. Teve uma pergunta aqui no chat, aqui, você me desculpa, Mauro, mas é uma coisa que as pessoas repetem muito e eu preciso desmentir. Se eu não estiver enganado, foi a Sol Passos perguntando por que a maioria dos motoboys são bolsonaristas se o Bolsonaro nunca fez nada. Olha só, primeiro que isso não é verdade, a gente não tem esse número, a maioria dos motoboys bolsonaristas. Os motoboys, eles não estão numa bolha, né? Assim como a sociedade tem uma grande parte que votou no Bolsonaro, teve uma grande parte que votou no Lula e teve uma grande parte que não votou em ninguém. Não sei se vocês repararam, mas o número de abstenções da última eleição foi 1/3, né, do eleitorado. Então, assim, não é qualquer coisa. Tem uma parte, na verdade, que está totalmente desiludida com toda e qualquer solução política que possa existir, e tem uma parte que torce para um ou para outro, e nesse caso, tanto quem torce para o Lula quanto quem torce para o Bolsonaro, na nossa categoria ou fora dela, está errado igual, porque não está mirando o problema, está só pensando em nomes. Uhum. Perfeito. Denise, então, sobre essa questão do salário, você concentrou mais no salário do setor público, mas assim, a propaganda do governo Lula é essa, né, a qual o Nicolas referiu, a coisa do aparente queda do nível de desemprego, apesar de que já cresceu, né? Agora, em março, já subiu, estava em 6,2, acho, foi para 7, e o Galípolo está fazendo de tudo para ver se chega em 7,5, que se volta, né, para os níveis. Na verdade, o que ele quer é voltar ao nível de desemprego do final do governo Bolsonaro, que era 7,9, é o que ele quer, né? Você já explicou a razão disso. Agora, no salário, Denise, a outra coisa é, o salário médio aumentou. É verdade, o salário médio aumentou 8% em termos reais nos últimos 2 anos. Mas se a gente olha para o salário médio de 2020, ele subiu só 6,5%. E o PIB nesse período cresceu quase 12%, cresceu mais de 11%. Então, se o salário médio subiu metade do PIB, quer dizer que tem uma parte grande que foi roubada dos trabalhadores e que foi para outros setores da economia, outras classes da economia, né? Esse crescimento do PIB não vieram para os trabalhadores. Exatamente, Mauro. Eu queria fazer 3 observações sobre isso, Mauro. O governo fala, olha, o desemprego foi 7%, é a menor taxa de primeiro trimestre desde 2012, né, que foi o governo Dilma. E conta isso como uma grande vantagem. Eu acho isso um pouco de má fé, sabe, Mauro? Eu acho má fé. Porque uma coisa é você dizer qual é o nível de emprego, outra coisa é você penetrar na estatística e dizer qual é a qualidade desse emprego, né? É preciso qualificar esses 7%, é preciso dizer o percentual de pessoas desalentadas, né? O percentual de pessoas que trabalham uma carga horária de 4 horas apenas, ou seja, trabalhando um número de horas muito inferior àquelas que poderiam e gostariam de trabalhar. Então, penetrar nessa qualidade do emprego é muito importante, quer dizer, a maior parte desse emprego aí é pejotizado, é intermitente, é terceirizado, no sentido de que é informal, né? São os empreendedores que vivem precariamente, e você vai lá e diz, olha, a taxa é mais alta. Mas 2012, 2013, as condições da legislação trabalhista eram outras. Então, você tinha outros amparos a essa classe de trabalhadores. Então, acho muita má-fé você olhar para trás e dizer, olha, os níveis são... Não, mas tem que qualificar o momento histórico em que a gente está vivendo, que é pós-reforma trabalhista de 2017, pós-reforma da Previdência de 2019, não é? E que colocam os trabalhadores numa encruzilhada de precarização gigantesca. A segunda coisa, Mauro, é que, de fato, a participação dos salários no PIB está caindo. Então, as coisas são sempre comparativas. Quando você compara o excedente operacional bruto, o lucro,
agregado e o wage share, a parcela dos salários no PIB, você vê que a gente está perdendo participação. Isso é uma regressão social muito grande. Certo? Isso é uma regressão. Não adianta você dizer, olha, os salários cresceram 7% com relação... nós temos apenas 7 milhões e 700 mil pessoas no desemprego. Olha, isso é o Rio de Janeiro inteiro, né? Que está desempregado. Isso apesar de toda essa precarização, desses salários baixos, dessas precárias condições de trabalho, nós ainda temos uma população enorme desempregada, mesmo com a fragilidade das estatísticas, em que, se você tiver lavado um carro no estacionamento uma vez na semana anterior à da pesquisa, você é considerado ocupado. Então, isso aí, essa estatística não é válida, né? Não é uma coisa que a gente possa confiar. Então, o que também que eu queria chamar a atenção? É tão falsa essa afirmação de que o salário médio é recorde, né, que o governo está precisando oferecer crédito consignado, Mauro, para os trabalhadores do setor privado, para que eles consigam sobreviver. Né? Um crédito consignado, cuja taxa de juros é superior a 45% ao ano. Né? O governo está tendo que fazer isso porque ele reconhece que está difícil a sobrevivência da classe trabalhadora e sua popularidade está caindo. Uhum. A própria classe média, né? Como é que você analisa os salários na curva de rendimentos agregados de toda a sociedade? Como é que está se comportando a renda média com relação a esse piso do salário mínimo? Né? Se você estiver achatando a classe média, você está provocando, apesar da subida do salário, um distanciamento muito maior entre os 50% de menor renda e os 10% ou 1% de maior renda. Então, você vê, essa análise que é ufanista, ela carece de qualificações. Né? Você precisa mediar essas afirmações tão peremptórias. Né? E, mais do que isso, a última observação sobre esse assunto é o seguinte: quando você tem um crescimento dos salários, mas você tem um Estado que reduziu a oferta pública de saúde, de educação, a oferta pública de água, tudo isso foi privatizado, tudo isso está em processo de privatização, ou a qualidade da oferta pública cai muito. Né? Há uma retirada do salário indireto, que é tão importante para essa sociedade. Esse salário indireto, que é a escola pública, que é o posto médico, é um salário indireto dos trabalhadores. Quando você retira isso, esses salários vão ter que ser absorvidos com bens e serviços que antes eram ofertados pelo Estado. Então, são afirmações extremamente precárias que não resolvem, não se põem em pé a 1 minuto de pressão. Nós temos que fazer essa análise de forma mais qualitativa. Né? Para me localizar, esse consignado é aquele que tem o FGTS como garantia? Exatamente. É aquele que tem o FGTS e que o governo quer chegar a atingir mais de 40 milhões de pessoas. Mas isso quer dizer que vocês não têm acesso a isso, né, Nicolas, também? Eu nem chego nessa discussão. Não. É um consignado para trabalhadores que têm emprego formal, carteira assinada. Nicolas, eu não sei se você viu o Lula agora no 1º de maio. Eu assisti, né, por dever de ofício, inclusive, e eu fico pensando assim, eu gostaria de viver nesse país do Sidônio, né? Porque esse Lula do 1º de maio não é o Lula, né? É o Sidônio. É o Sidônio transformando o Lula num produto da propaganda do governo. Eu queria muito viver nesse país que está na propaganda do Sidônio. Então, minha pergunta para você porque você está na linha de frente, está na rua, você está convivendo tanto com outros motoboys, como com seus clientes, como você está vendo o que está acontecendo na rua, com gente pedindo. Este país do Sidônio / Lula é o país da rua? Não, de forma alguma. As pessoas, elas têm raiva, elas estão com muita raiva. E toda essa raiva é justificada. O problema é que, como a gente tem
para além de tudo, a gente ainda tem um sucateamento já histórico da nossa educação, não é de se esperar que a pessoa que está com muita raiva, muito ódio, ela vai fazer uma análise daquilo e vai... Não, ela simplesmente corre para o outro colo, para quem promete mais alguma coisa, né? E aí, assim, é um problemaço, porque toda essa vociferação que o governo atual fala contra a extrema-direita, que não sei o quê, a gente já passou por isso, Mauro. Assim, embora as pessoas falem assim, não, porque o Nicolas é uma liderança jovem, eu não sou jovem, eu tenho 37 anos, então eu assisti algumas coisas. Menino, hein, Denise? Menino. Garoto. Mas assim, mas eu já pude assistir algumas coisas. Então eu assisti isso, por exemplo, contra o FHC, né? Na campanha que teve do Lula para o segundo mandato contra o Alckmin, não, mas se o Alckmin volta, é o FHC voltando. É a privatização. A professora até falou muito bem esse negócio, era privatização quando era FHC, agora é PPP, não chama privatização mais, tem que dar outro nome. Então, assim, não, porque as privatizações é sempre um terrorismo, né? E pelo visto, a militância governista, principalmente, militância petista pró-governo, não consegue perceber que o cenário ele vai falar mais alto do que o discurso, né? Então, se o Lula se coloca como a antítese do bolsonarismo, né, e ele faz um governo horroroso, trágico, né, onde as pessoas, todos os trabalhadores estão com uma raiva tremenda, para onde ele acha que as pessoas vão correr no momento que tudo der errado, né? Então, assim, isso não faz sentido, infelizmente, assim, o que o Sidônio tenta fazer, ele pode ser um excelente profissional, não conheço pessoalmente, ele pode tentar colocar a perfumaria que ele quiser. Agora, quem trabalha e vive do seu próprio trabalho, ele não tem motivo nenhum para comemorar nada. Foi esse o nosso panfleto ontem, inclusive. 1º de maio é um dia de luta, não é de comemoração, não é festa. A gente tem muito tempo que a gente simplesmente não tem nada o que dizer de bom com relação às políticas do trabalho e qualidade de vida de quem produz riqueza nesse país, que somos nós, né? E que agora, infelizmente, a gente não pode nem dizer mais. É uma economia de cadeia, onde tudo que é determinado vem de fora e a gente aqui só fica trocando as coisas porque a gente já não produz mais nada, né? Tipo assim, ninguém mais produz nenhum parafuso. Todo mundo vende link do Tigrinho, vende link da Shopee, compra um negócio para revender ali na frente, é uma economia de serviços, de baixíssimo valor agregado, ninguém está produzindo um parafuso, está todo mundo vendendo as coisas, então aqui as coisas somente giram e nada é produzido por nós, infelizmente. Está aí uma outra figura que eu só pensei agora, economia de cadeia. Dentro da cadeia funciona assim. Vem tudo de fora e a gente só fica trocando. Isso aí. O Antônio Monteiro chega como novo membro, muitíssimo bem chegado. O Clyde diz assim, o Haddad parece estar lendo o manual de economia do Samuelson. Samuelson foi um economista estadunidense lá do início, da primeira metade do século passado, né, Denise? Exatamente. Foi uma referência mesmo. Agora, Denise, você falou um negócio, vou até fazer umas postagens a partir disso. Sabe que eu nunca... Engraçado, tem coisa assim que está na nossa cara, mas você não repara, Nicolas, até que alguém vem e fala. Você falou a história do STF e do governo Lula. E aí que eu me dei conta, né, do STF em relação às questões econômicas e o governo Lula. Gente, o STF é do Lula. Do PT, né? Na verdade. Dos 11 ministros do STF, 7 são indicados pelos 2 presidentes petistas. 4 pelo Lula, a Carmen Lúcia, o Toffoli, o Zanin e a Dilma, o Dino, né? E 3 pela Dilma, o Fux, o Barroso e o Fachin. Ou seja, o pensamento... Agora não vem dizer o que é. O Lula e a Dilma não conheciam o pensamento deles? Não fizeram uma entrevista com eles antes para saber o que eles pensavam sobre a vida, sobre a economia? Então, eles expressam no STF o pensamento daquele que os indicou. A gente está vendo lá o Nunes Marques e o André Mendonça. Eles expressam tudo que o Bolsonaro pensa. A gente vê o Gilmar Mendes, expressa tudo que o Fernando Henrique Cardoso pensa, não é? Então, e por que os do Lula não pensam? E a outra coisa, né? Então você pega uma das principais instituições do Brasil, ó, a cabeça do Poder Judiciário, né, é comandada por lulistas e dilmistas. Aí você vai para outra instituição crucial para o país, o Banco Central. Dos 9, 7 são indicados por Lula, agora, nesse mandato.
Denise, o BC é lulista, o STF é lulista. E eles estão fazendo o que estão fazendo, né? O STF está liquidando com os trabalhadores, com a terceirização, agora a pejotização, e o Banco Central com essas taxas de juros aí, o estímulo ao desemprego, né? Isso é um programa de governo, um programa econômico do governo, né? Isso é uma estratégia das finanças, Mauro, das grandes finanças. A grande finança, ela penetra o Estado com seus interesses, tá certo? Coopta a burocracia, elege presidentes, né? Se entranha nas instituições como o Banco Central, o Ministério da Fazenda, e passa a ditar a estratégia de governabilidade do país. Essa história de que não tem correlação de forças é o seguinte: nós somos a correlação de força do grande capital parasitário do país. O governo Lula representa isso, né? A gente tem também que despersonalizar um pouco o Lula. O Lula é o preposto, certo? Ele é o cara que governa em nome da grande finança no Brasil, né? Por isso é que nós temos uma das mais elevadas taxas de juros reais do mundo. Nós somos uma plataforma de valorização financeira, um governo adequado a isso, né? Nós temos um programa de ajuste fiscal que não existe no centro hegemônico. Mauro, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos não tem teto de gastos e existia um teto para a dívida pública americana. Olha só. Esse teto está suspenso. Esse teto estava suspenso até janeiro, né? E agora está suspenso, ninguém sabe por quanto tempo. Quer dizer, não tem travas para gasto público nos Estados Unidos, mas tem para nós, porque nós precisamos ser uma colônia refém. E aí nós temos aqui o domínio da pata das finanças internacionais com uma elite financeira altamente aliada. E o governo Lula é a expressão, fala em nome disso, né? O PT se transformou no partido da grande finança, vamos reconhecer isso, né? Um arcabouço fiscal super rígido e uma política monetária absolutamente de acordo com a necessidade de retorno dessa classe. Mauro, só queria dizer uma coisa que eu não disse nem lá na CSB e eu não queria deixar passar aqui. Para você ter uma ideia do quanto as grandes corporações têm força nesse país, né? O governo abre mão, o governo que vive falando de fazer equilíbrio fiscal, um Congresso que vive falando de equilíbrio fiscal, que condena todos os comunistas, progressistas, socialistas que queiram falar em fazer uma política desenvolvimentista e com alguma soberania nacional, né? Esse mesmo governo concede renúncias fiscais, renuncia, portanto, a receitas, no patamar de 790 bilhões de reais em 2024. Né? Ora, quando esse governo abre mão das receitas, ele está aumentando a margem de lucro do setor privado. É isso que está acontecendo. 790 bilhões de reais, Mauro, é 4 vezes o gasto com saúde do país. 4 vezes. É 5 vezes o gasto com educação do país. Então, não me venha dizer que não tem dinheiro, tá certo? Que faltam recursos, né? O governo tanto pode gastar à vontade que até abre mão da sua receita tributária. E quem são os grandes beneficiários dessa desoneração que aumenta as margens de lucro? É o agronegócio, é o setor de mineração, né? É o setor de aviação. São companhias como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, os bancos. São esses os beneficiários. Então, você vê, Mauro, é o STF, né? É o Banco Central e a Fazenda. Eles falam em uníssono, construir uma estratégia para o país, que é uma estratégia de frontal agressão às classes populares. Não é só uma estratégia que nada faz por causa da correlação de força. Não faz muito, faz um ataque à classe trabalhadora. Eu acho que tem que começar a revisar essa frase. Nós não fazemos porque não temos correlação de força. Não, existe uma correlação de força que é contrária, que vive puxando o tapete e dando canelada na classe trabalhadora a cada momento. Agora a gente tem que ouvir a ministra Tebet dizer que, de qualquer forma, vai fazer uma reforma da Previdência, porque não tem jeito de não fazer a reforma da Previdência, não tem jeito de não fazer
a desvinculação dos gastos, mas repare bem, o Banco Mundial está dando ideia. O Banco Mundial está dizendo o seguinte, que a idade mínima no Brasil teria que ser de 78 anos para a pessoa se aposentar. Porque 78 anos é aquela idade em que a relação entre número de idosos e população economicamente ativa, que a gente chama de taxa de dependência, estabilizaria os gastos nos patamares de 2020, ou seja, nos patamares logo pós a reforma da Previdência. Uhum. Então, nós somos governados por ingerências externas dessas instituições multilaterais, né, pela grande finança americana e pela elite financeira local. O PT é o reflexo disso. E deixou há muito tempo de expressar a sua base de apoio popular. Né? Só falta essa base descobrir isso. Né? Verdade. É uma relação simbiótica, uma né? base muito... Tem uma base de esquerda, né? O Nicolas acompanha essa base, mas que se ilude, né? Que está aí engolindo o sapo, né? Fala, Nicolas. Não está conseguindo. Para você encerrar nossa conversa, Nicolas, por favor. Não está conseguindo compreender essa relação, que é uma relação de simbiose e de submissão. Né? Assim, as elites econômicas no Brasil, elas se submetem, assim, elas perderam a ambição de querer ser alguma coisa, fica por aqui, na base do rentismo mesmo, na base da superexploração dos trabalhadores brasileiros, e tá de boa, para eles já tá tranquilo, os nossos industriais todos já estão lá ganhando dinheiro com título público, e o capital financeiro internacional suga de tudo quanto é lado. Então, existe uma relação simbiótica mesmo entre o Estado brasileiro funciona para que as elites locais consigam se manter nessa posição e para que o capital financeiro venha e pegue todo o máximo que existe, e a classe trabalhadora está aqui para isso. A solução, eu estou vendo o chat aqui pegando fogo, a solução, gente, a meu ver, obviamente não se passa por ir no ano que vem, lá na urna, e digitar número tal. Isso não vai ser o suficiente, porque não é um problema de fulano 1, fulano 2, não é essa que é a situação. Né? Se passa basicamente por organizar mesmo a classe trabalhadora, e aí é interessante porque a gente tem hoje uma parede muito, muito firme, muito fincada, que é o antissindicalismo no Brasil, né, e os ataques aos sindicatos da forma como aconteceram, todo mundo acompanhou, mas isso não proíbe ninguém de se organizar. A direita, Mauro, ela ocupa espaços que a esquerda não faz nem ideia de que eles existem. Uhum. Né? Associação de morador, cadê a associação de morador do seu bairro? Por que você não está lá? Né? A igreja, tem gente que vai na igreja, por que você não está fazendo essa discussão na igreja? Né? Por que você não está fazendo essa discussão, seja lá onde for, no seu condomínio? As pessoas elas se isolaram, né? E só em torcidas. Então, você vê, por exemplo, um militante de esquerda falando assim, não, eu não vou em tal lugar não, porque ela só tem bolsonarista. Pois é lá que você devia estar, né? Porque é lá que você vai conseguir conversar com um trabalhador que torce para um time diferente do seu, mas que é posição igual a sua, é com ele que você tem que trocar ideia mesmo, não é ficar trocando ideia entre convertidos. Então, infelizmente, a gente vive hoje essa divisão, assim, que é uma divisão de torcida, como se fosse Flamengo e Vasco, né? E a militância de esquerda compra isso e fica esperando que vai vir um Salvador, estalar um chicote e vai resolver as coisas, né? Então, assim, enquanto não partir do princípio de que a única solução que a gente tem é a organização da nossa categoria, né, das nossas categorias, dos nossos bairros, da nossa classe, a gente não vai ter a menor solução para isso, a gente não vai conseguir fazer frente a essa relação simbiótica que explora a gente hoje. Perfeito. Olha, deixa eu dar uma notícia aqui em primeira mão, que é o Thiago Ávila. Deixa eu subir aqui. Thiago Ávila acabou de falar, tá tudo bem com ele, tá? Deixa eu subir. Tchururu. Thiago Ávila, fala para nós. Vou subir direto do Instagram, tá? Porque... Do Instagram não, do Twitter. Deixa eu ver se ele tá... Vamos ver se ele vai estar falando em português. Não sei, vamos ver juntos aqui, vocês e eu. Desculpa, Nicolas, não tinha diminuído aqui. Thiago Ávila falando de Malta, né? Para onde eles foram. Mas aparentemente ele não estava no navio. Vamos ver se é isso mesmo que ele subiu ao ar agora, meia hora atrás,
Oh, meu Deus do céu, sobe aí. No Diário Red, América Latina subiu a 41 minutos atrás, direto lá de Malta. Onde está aqui o Diário Red? Está aqui. Ó, deixa eu ampliar e colocar o Thiago falando. Somos parte da liberdade. Ah, tá bom. Tá falando em espanhol, acho que dá para entender, né, gente? Se alguém não entender, avisa, por favor. Nosotros somos parte de la Flotilla de la Libertad y estamos acá en Malta con una delegación de más de 20 países distintos en una misión con carga humanitaria para llegar a Gaza, que está a 58 días sin ninguna botella de agua, adentrando en un bloqueo total. Nuestra misión fue atacada esa noche, nuestro bote fue bombardeado por drones, quedó incendiado y con un hueco en el bote, y las personas ahora están pidiendo un rescate. Y hasta ahora ese resgate no llegó. Ya pasan 8 horas del ataque. Y hasta ahora no sabemos el origen del ataque y tampoco tenemos una misión de resgate. Estamos acá movilizando y pedimos a todos los gobiernos de todos los países que pidan primero que haya un resgate y segundo que los gobiernos de las personas de todo el mundo se movilicen contra el bloqueo total que pasa en Gaza, porque misiones humanitarias no violentas como la Flotilla de la Libertad solo existen porque Gaza está sob bloqueo, con sed, con hambre, y nosotros necesitamos hacer algo en solidaridad con el pueblo palestino. Tá aí, em primeira mão, então, direto de Malta, o nosso Thiago Ávila. Ele não entrou em contato ainda, mas vai entrar, ou hoje à noite eu coloco deixa eu tirar da tela, ou hoje à noite eu coloco, vejo se ele entra no ar no nosso Noite Brasil, ou segunda-feira ele vem aqui no Manhã Brasil. Gente, muito legal, muito boa essa conversa, adorei. Tiago, outro Tiago aqui, Tiago Presta Queiroz. Jorge virou membro e tem uma pergunta para você, ou duas aqui. Eu não entendi muito bem as perguntas, Denise. Daqui. Denise, é verdade, do Joaquim Silvino, é verdade que Mises e Hayek só tem valor para a extrema-direita? Agora entendi. Para a extrema-direita brasileira, ou seja, que eles não são realmente levados a sério na extrema-direita, no resto do mundo? E depois ele pergunta, o INSS vai conseguir... Aí faltou alguma coisa aqui sobre aposentadorias. Então fala do Mises e do Hayek, são dois economistas acho que era a primeira metade, né, do século passado, liberais radicais. Fala, Denise. Sim, eles foram os grandes opositores, disputavam as ideias com o keynesianismo nos anos 40, 50, ficaram aguardando o momento deles, porque eles não tinham vez nenhuma, viu, Mauro? O keynesianismo, durante a Era de Ouro, sufocou todo esse movimento das ideias econômicas hiperliberais de von Mises e Hayek. E eles ficaram esperando o momento da crise do capitalismo para florescerem como ideias. Mas, realmente, o Mises e o Hayek não são levados a sério no primeiro mundo mais. No primeiro mundo, ninguém faz mais política de arroz fiscal do jeito que se faz aqui no Brasil. Lá está tudo abandonado, principalmente depois da guerra, da guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio. Os estados precisam gastar, porque a necessidade da população é muito grande. A crise energética que teve na Europa, por exemplo, suspendeu toda essa história de controle dos gastos, porque era preciso o Estado dar subsídios para a energia, era preciso gastar com os imigrantes que estão chegando na Europa em grande número. A mesma coisa, os Estados Unidos, então, nunca fez isso. Como eu falei, até o teto da dívida acabou. Quer dizer, essas ideias do von Mises e do Hayek só existem aqui para a periferia, porque, de novo, desculpa eu repetir isso, Mauro, é preciso sufocar qualquer potência, qualquer liderança que possa surgir na periferia, que questione o centro capitalista, que questione o domínio americano e europeu. É preciso que essa camisa de força ideológica que vem das origens das ideias do Hayek e do Mises se implantem aqui e estabeleçam entre nós esse controle para que nós sejamos sempre subdesenvolvidos, sempre pobres, sempre nações que não têm capacidade nenhuma de ter
um nacionalismo, de desenvolver uma autonomia, uma soberania. Isso é útil para o terceiro mundo, né? E é por isso que essas ideias ainda estão aí. Agora, quanto ao INSS e às aposentadorias, Mauro, o Haddad já mandou um recado, né? Não vai pagar, não tem orçamento para isso, né? Vai deixar que isso corra na justiça. O hipertexto é esse, deixa que a justiça resolva, né? O Estado não vai se antecipar para pagar, porque não tem orçamento para isso, né? Mauro, um Estado que emite a sua própria moeda, Nicolas, e todos que estão me ouvindo, um Estado que é emissor da sua própria moeda, ele não tem limites para gastar. Ele pode gastar, e a definição desse gasto é político, é política. A contingência de gastar mais ou gastar menos não é definido por falta de recursos, porque o Estado tem a capacidade e o monopólio da emissão de moeda. Ele tem a capacidade de criar poder de compra nas fatias e nas franjas da sociedade que ele quiser. A pandemia foi o maior exemplo disso. Quando o Estado precisou gastar, precisou liberar recursos para comprar equipamentos para o SUS, vacinas, etc., dinheiro apareceu. É uma tecla no computador que define o crédito bancário para os fornecedores, para os funcionários públicos, para os empreiteiros. É uma teclagem no computador. O governo que faz limite para os gastos é um governo perverso, antes de mais nada, porque sabe que pode gastar. Os limites ao gasto não são físicos, os limites do gasto estão na esfera produtiva. O Estado não pode gastar mais do que a capacidade da economia de fornecer bens e serviços produzidos por ela. Então, enquanto existir trabalhadores desempregados, máquinas ociosas, acúmulos de estoques de matérias-primas, certo? Isso, o Estado tem o dever, a obrigação de gastar para melhorar a qualidade de vida da população. E a única coisa que impediria esse Estado de gastar seria a sua própria opção de classe. Ele está falando em nome de que classe? E isso é um projeto desta classe. O arcabouço fiscal é um projeto da elite financeira, que foi tomado por esse partido de pseudo-esquerda, né? Como seu, como se fosse um projeto do ministro Haddad. Ele é um preposto, né? Ele é um office boy. Desculpa, né, os office boys, por favor, né? Não estou querendo diminuir, mas ele é um porta-voz. Ele leva daqui para cá. É isso. Tá? E a outra limitação, a emissão de moeda para gastar, é o balanço de pagamentos. O Estado tem que fazer uma sintonia fina, porque as importações podem aumentar. Então, para gastar bem, é preciso substituir importações. É preciso fazer o que a China está fazendo, o que a Rússia está fazendo, o que a Índia está. Todo mundo substituindo importações, todo mundo se industrializando. Está todo mundo dando um pontapé nas finanças e na especulação parasitária, né? Os países que realmente querem sobreviver na nova ordem mundial estão se voltando para a sua indústria doméstica, né? O dólar está em disputa. Mauro, desculpa eu fazer esse final aqui, mas como a gente tem que reconhecer onde está o inimigo, a gente tem que pontuar onde está esse inimigo, né? Nós temos um desafio internacional muito forte, muito grande, né? Em que todas as outras nações da periferia, da franja, estão se organizando para produzir internamente aquilo que elas precisam, para não ficar na dependência de uma crise mundial. Elas estão se protegendo na sua conta de capital, no seu controle dos fluxos de capitais, dos fluxos financeiros desse capital altamente volátil. Elas estão se protegendo. Os Estados Unidos criou barreiras aos investimentos financeiros chineses. Caiu, olha, Mises e Hayek nunca estiveram tão enterrados como agora com essa crise mundial. Os Estados Unidos estão praticando controle de capitais, entendeu? Está liberado. E o governo Lula fala em livre comércio. Acabou o livre comércio, as tarifas acabaram com o livre comércio e a livre circulação de capitais nos Estados Unidos também acabou, como nunca existiu. Então, está liberado para nós fazermos uma política soberana. Mas para fazer política soberana, Mauro, a gente precisa de aliados. Países aliados dentro da América Latina, a gente precisa se aliar
como os países de esquerda na América Latina. Venezuela, Cuba, Colômbia. Nós precisamos de aliados que caminhem na mesma direção. China, Rússia, Irã. Se a gente não se alinhar em blocos, a reação fica impossível. A reação doméstica, ela depende muito da reação internacional do Brasil. Porque, senão, o movimento dos trabalhadores é facilmente sufocado. Viu, Nicolas? Essa ideia de que a gente precisa não só pregar uma política doméstica, mas também a classe trabalhadora propor uma política, né, de diplomacia internacional, de relações internacionais, que seja soberana, né, que busque os BRICS, que busque os aliados, é da maior importância, ou qualquer mobilização doméstica será facilmente sufocada pelo militarismo americano. Eu só queria deixar isso no final, Mauro, porque fica parecendo que é muito fácil, basta organizar a classe trabalhadora. Mas, para organizar, é preciso ter uma estratégia. E é uma estratégia que, além de ser nacional, ela tem que ser uma estratégia que olhe para a conjuntura gravíssima, né, que está acontecendo no cenário internacional. Agora, bom, primeiro é o seguinte, viu, Nicolas? Por mim, vocês contratam a Denise como chefe do departamento econômico do movimento de entregadores por aplicativo. Segundo, vocês já estão com uma articulação internacional ou não? Como é que está essa questão para vocês? A gente tem uma rede já, né? A gente tem contatos com, por exemplo, dos Deliveristas Unidos de Nova York, como é o Sindicato dos Taxistas de Nova York também, de Los Angeles. Temos os nossos contatos com os organizadores, repartidores da Espanha, Argentina. Então, é ainda muito incipiente, como a nossa organização nacional mas, de fato, a gente tem noção de que, como eu acho que principalmente depois dessa live aqui vai ficar muito claro, né? Como a gente não está falando de um inimigo que está aqui do nosso lado, né? Um inimigo global, faz cada vez mais urgente a construção desse internacionalismo, né? Entre os trabalhadores também. A gente está dando alguns passos nessa direção, com certeza. Legal. Olha, a Ariana diz assim, Denise, você é simplesmente genial. A Caroline Almeida manda aqui um super sticker. O Guilherme Sela, nosso cirista aqui, está dizendo, Denise, vou falar para o Ciro te chamar para a equipe dele. Isso aí. E também muitos elogios ao nosso Nicolas aqui. Muito, muito legal. Acho que... gostei de ter colocado vocês dois juntos, fizeram uma super dupla. Acho que casou bem essa ideia da intelectual, Você está na universidade, Denise? Acho que nem tá. Eu sou da UFRJ, Mauro. Eu estou na UFRJ. Sou professora. Fechou. A intelectual da universidade com o sindicalista em cima da moto. Acho que isso dá samba. Dá samba, sim. Dá rap também. Dá um monte de coisa para botar. Não é não? Oi? Dá demais, dá demais. E sim, a gente vai contratar a Denise assim que a gente tiver um fundo para isso. Por enquanto a gente não tem. Não precisa, Nicolas. Eu estou à disposição. Eu sempre estou. Olha, o meu conhecimento sempre esteve à disposição da classe trabalhadora. Senão não faria nenhum sentido. Legal. Que bom. Legal. Nicolas, obrigado. Boa reunião hoje, né, do comando. Denise, obrigado, bom fim de semana para você, bons estudos e a gente retorna contigo na primeira oportunidade. Você é crucial para nós aqui, Denise, muito obrigado, viu? Você também, Nicolas. Bom fim de semana para vocês e boas reuniões. E assim, tá? Levantou o dedinho, fala. Eu só não, na verdade, não, é a Denise que levantou, desculpa. Tá. Eu só volto se você cantar. Se eu cantar aí, se não cantar, não me chama. Não me chama que eu não venho. A gente canta, vamos cantar junto na Nakaim, a gente ensaia. Tá certo. Beijão, gente. Obrigado. Nicolas, foi um prazer. Tchau. Prazer, professora. Prazer, Mauro. Obrigado. Prazer. Valeu. Tchau, gente. Tchau.